Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Seja muito bem-vindo ao Vale Cursos. Meu nome é Gustavo do Vale e hoje nós vamos aprender um pouco mais da sintaxe de JavaScript. Beleza? Então, visto o set, vamos para map. Bom, o map ele é similar, só que a diferença do map é que ao invés da gente trabalhar apenas com o valor, a gente tem uma chave, que seria como se fosse o índice desse map. Então, eu vou fazer voltar aqui no nosso código, um new map, e aí quando eu for adicionar algo no meu map, eu não utilizo mais o add, vou utilizar o set. A chave, ela tem que ser única, o valor ele pode repetir. E aí a interface que a gente tem, essa interface, eu vou precisar de uma chave e de um valor. Então eu estou colocando aqui banana, eu vou colocar como fruta. Aqui eu vou colocar como um valor. Aqui eu vou colocar um inteiro também. Aqui eu vou colocar não gosto, uma string. E aqui eu vou colocar um array com alguns valores. Então eu setei, essa é a chave. E aí eu tenho, a gente pode fazer uma checagem se determinada chave existe. Por exemplo, log frutas.has mango. E aí ele vai retornar pra gente que mango não existe, mas manga existe. A gente pode deletar um item. Delete manga. Então agora frutas.log console.log frutas. E ele retorna pra gente as nossas frutas sem a nossa manga. A gente pode obter um valor. Então, get manga. Manga, o valor da manga é não gosto. A gente consegue acessar ele aqui. Acho que aqui já deu pra gente ter uma ideia de como que a gente pode iterar com sets. O próximo conteúdo que eu vou passar para vocês são funções. Aqui a gente já está utilizando, né, as funções dessas estruturas de dados. Mas a gente pode criar as nossas próprias funções. Então, eu posso criar, por exemplo, uma função que vai transformar graus em Fahrenheit para Celsius. Então, vou colocar para Celsius, graus Celsius, e a gente vai ter um valor aqui, que vai ser o nosso Fahrenheit. E aí, passou um zero aqui. E aqui a gente vai colocar o valor. Então, return, qual que é a fórmula? 5 nonos vezes o valor que foi passado de Fahrenheit menos 32. E aí, se eu quero, eu tenho um valor. Eu vou colocar no console log para a gente conseguir ver o resultado. Então, eu chamo a função para Celsius e eu passo um valor, por exemplo, 95. Ele vai retornar para a gente, que é 63 graus Celsius. E como isso é uma função, eu posso chamar ela várias vezes. Eu só altero o valor aqui, por exemplo, 85, 75, 65 e 55. Aí a gente está tendo a temperatura, a transformação de Fahrenheit para Celsius várias vezes. A gente pode fazer isso de diversas formas, né? Só a gente ter um objetivo aí para desenvolver uma função. Próximo, a gente pode fazer checagens condicionais. Então eu já mostrei o ternário para vocês antes, mas você pode fazer, por exemplo, if Fahrenheit maior
do que 50. Aí você pode fazer um return. Erro no cálculo. Se não, você pode tanto utilizar o se não, quanto você pode deixar assim. Porque se entrar aqui, ele já vai retornar. Mas vamos lá. Então, em todos os casos, o Fahrenheit é maior do que 50. Tá? Então, vamos fazer um 60. Que aí agora a gente vai computar ali pelo menos para o último. Vou colocar 70 para computar os dois últimos. Então, a gente fez um condicional ali. Se a gente tiver mais, a gente pode fazer um else if alguma condição, por exemplo, Fahrenheit igual a 75, vou colocar 85 para ficar no meio do caminho ali. Return muito quente. Esqueci de um ponto vírgula, é uma boa prática. A gente pode utilizar o operador lógico AND Fahrenheit é diferente de 85. Aí, se for o caso, ele vai entrar ali. Então agora a gente tem um muito quente. A gente pode utilizar aqui, a gente não está utilizando nada, mas a gente pode deixar um else aqui dentro. Se não satisfazer nenhum daqueles dois casos, o nosso código vem para cá. Vocês vão ver que a lógica não mudou. A gente tem o switch case. Então o switch case, eu não vou mostrar ele aqui não, mas é o switch, uma expressão, case, determinado valor, ele vai fazer alguma coisa. Você coloca um break para ele não continuar na sequência. Talvez quando a gente for desenvolver alguma coisa mais robusta, eu mostro para vocês. Então, tá aí o conteúdo de funções. Vamos passar um conteúdo agora de loops. Então, loops, a gente tem for, while, do while. Então, eu vou fazer por exemplo, um for mais tradicional. A gente vai declarar uma variável, vai atribuir um valor a ela. Depois a gente vai mostrar qual que é o nosso critério de parada. E aí depois a gente vai dizer como que essa variável vai ser incrementada. Então, vou colocar o i mais. E aí a gente pode fazer alguma checagem. Por exemplo, console.log. O número é... Vou dar um espaço aqui para não ficar junto. I. Isso. Então, ó. Agora vai. O número é 0, 1, 2, 3 e 4. Então, ele começa no 0. Quando for menor do que 5, ele vai entrar no loop. Se eu coloco menor igual, agora o 5 aparece também. Quando a gente tem um array, a gente pode utilizar vamos lá nas nossas frutas de novo. Abacaxi, banana e maçã. Então agora a gente tem um array. A gente pode fazer um for fruta of frutas console.log fruta. Vou comentar esse código aqui para a gente não ter problema. E aí agora a gente tem as nossas frutas. Pode ser que quando a gente tem um objeto, pessoa recebe um objeto aqui, nome, sobrenome, idade.
Faz de conta que eu tenho 20. E a gente tem também o while. Então eu posso fazer while i menor do que 5. Deixa eu só comentar esse código aqui para não interferir ali no nosso resultado. Vou fazer um let i igual a 0. Eu faço um console.log, vou imprimir o i, e para eu não ficar num loop infinito, eu tenho que incrementar esse i, né? Então agora vou ter um 0, 1, 2, 3 e 4. A gente tem também o do while. A gente vai fazer um do parará, parará, while i menor do que 5. Notem a diferença, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Quando eu atualizar agora, a gente continua tendo de 0 a 4. Agora a gente vai ter 5. Então, aqui basicamente a gente faz para depois checar a condição. Quando a gente tinha o while aqui em cima, a gente checa, para depois a gente dar continuidade. A gente pode fazer algumas combinações, por exemplo, if i igual a 3, eu vou colocar um continue aqui. Vou só colocar isso aqui para cima para vocês verem o efeito. Então agora vocês podem ver 1, 2 e o continue. Quando ele foi igual, a gente saiu desse loop. Então ele não, depois disso ele não imprimiu. É isso aí. Muito obrigado você que ficou até aqui, que curte os nossos vídeos, que é inscrito no nosso canal. Muito obrigado. Valeu!